Celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum na vida da igreja. E é claro que sempre bom é lembrarmos sobre o que estamos falando quando aqui nos achegamos, quando nos aproximamos desse altar, quando esse monte de gente vem num domingo, dia de descanso, e se reúne. Claro, estamos com ar-condicionado, com cadeiras almofadadas, né? Até que não é tão ruim, não é? Mas ninguém veio aqui para ver um show, veio? Vocês são músicos profissionais? Não, né? Então ninguém veio para ver um show de músicos profissionais, não é? Eu não sou um grande palestrante. Sou? Não. Meu nome não é Padre Fábio de Mello, né? Brincadeira, gosto muito dele, viu? O que ele fala. O que eu quero dizer é que nós nos reunimos nos domingos, no primeiro dia da semana, porque algo aconteceu no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, que fez com que os cristãos, os seguidores daquele homem, Jesus, ao qual demos o título de Cristo, ungido de Deus, Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, mas é um título dado pela igreja ao Senhor, pelos seguidores. E quando eu falo igreja, eu falo nós, os seguidores de Jesus. Hoje cremos na Igreja Católica Apostólica Romana, essa é a nossa fé. Nós nos reunimos aqui porque Ele nos deu algo, porque Ele fez algo por nós. E porque Ele nos pediu que assim o fizéssemos. Eu não estou aqui inventando algo, um ritual. É um ritual. O que fazemos é um rito, é uma celebração. Mas esse rito foi nos dado por Ele quando Ele disse: fazei isso em memória de mim. E fielmente ao seu chamado, nós nos reunimos no primeiro dia da semana e fazemos o que Ele disse. O Padre mesmo vai repetir daqui a pouco, nós vamos ouvir. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E a igreja crê que, fazendo o que o Senhor pede, em nome do Senhor, pedindo o Espírito Santo sobre as ofertas, sobre o pão e sobre o vinho, nós repetimos o que Ele disse, e por isso cremos na Igreja Católica, que o pão não é mais pão, mas é o corpo de Cristo, a sua carne. Que o vinho não é mais vinho, mas é o seu sangue. E é escandaloso hoje, como era escandaloso no tempo de Jesus falar isso. Ninguém come a carne de ninguém, né? Não somos canibais. Mas havia algo que Ele queria nos deixar, e de modo misterioso, porque é um mistério. O Padre diz o quê? Logo após a consagração: eis o mistério da fé. Mistério é esta realidade que está em nós, que faz parte de nós, mas que nos transborda, que fala da nossa vida, mas que fala de muito mais do que isso, que faz nos mergulhar numa realidade que pertence a nós, mas que não é nossa. A Eucaristia também chamada de grande mistério, ou a Santa Missa, é assim que dizemos, também é chamada de ação de graças, são os nomes. Se houvesse alguém, por exemplo, que não soubesse nada da Santa Missa, esse é o momento de dizermos, é uma ação de graças. E o que é uma ação de graças? Ação é o quê? É um ato, não é? Ação é uma ação humana, não é? De graças, de agradecimento. A ação de graças, quando dizemos que Jesus tomou o pão, deu graças, nós dizemos que Ele tomou o pão e agradeceu. A quem? Ao Pai. E hoje chegamos ao ponto da liturgia de hoje. Todos os domingos, aqueles que não têm vindo, né, ou que vêm pela primeira vez, eu tenho dito que neste ano de 2021 estamos ouvindo o evangelista São Marcos. Hoje ouvimos São João. Nós vimos que Jesus estava numa rotina louca, sem parar, né? Curando doentes, expulsando demônios, pregando, andando para lá e para cá, atravessou o mar da Galileia, enfim, estávamos em Marcos. Quando ele atravessa o mar para descansar, tem uma multidão que vai atrás dele e ele sente o quê? Compaixão. Eu ficaria o quê? Ai, não. Oh, não. Again. Outra vez. E Jesus sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E eu dizia, no Evangelho de Marcos nós aprendemos quem somos nós. Saber quem é Jesus vai dizer quem somos nós. O que Ele fazia, o que eu devo fazer. O que Ele falava, o que eu devo falar. O que Ele buscava, o que eu também devo buscar, se eu, católico, sou discípulo de Jesus.
Então vimos os discípulos que fizeram exatamente o que Jesus fez. Eles expulsaram demônios, curaram doentes e agora estão seguindo Jesus. Vimos que ele sentiu compaixão. O que é isso? Sentir compaixão é mais do que ter dó. Sentir compaixão não é ter pena. Não é fazer alguma coisa pelo outro porque, que dó, né? Que pena está acontecendo isso, eu vou ajudar. Compaixão é mais que isso. É compadecer. Já viram a expressão padecer? Sofrer? Compadecer é estar junto no sofrimento. É ver que o outro sofre. E mesmo, não quero dizer que eu vou ficar lá sofrendo com o outro. Não é isso. Mas é sentir a mesma dor e aí fazer algo por ele. Jesus era movido por isso. E vemos em Deus, revelado em Jesus, Filho de Deus, esta compaixão. E aqui estamos nós hoje, no Evangelho de João. Fizemos uma pausa de um tempinho, né? São alguns domingos, né? Que vamos, se eu não estou completamente enganado, são alguns domingos, no capítulo 6 do Evangelho de João, ficaremos. Quando Jesus fala do pão da vida, nós vamos ver daqui a algumas semanas. Mas, no início desse capítulo, nós vemos Jesus atravessando o mar, assim como fez o Evangelho de Marcos, e aí ele chega do outro lado e a multidão está lá. Tudo nos lembra o Êxodo. Lembra do Êxodo? Livro do Êxodo, quando Moisés liberta o povo do Egito, o povo sai, atravessa o mar vermelho a pé enxuto, lembra disso? Aqui nós temos um povo também, João só fala isso. A multidão atravessou junto. Jesus atravessa o mar, a multidão vai para um lugar deserto, Jesus sobe na montanha, se senta. Lembra Moisés? Sai do Egito, atravessa o mar, o povo vai atrás dele, ele sobe a montanha, recebe os 10 mandamentos. Lembram disso, né? João está dizendo, em Jesus há um novo êxodo, algo novo. Mas Moisés não vai, Moisés foi sozinho para a montanha, Jesus vai com a multidão, todos vão com ele à montanha. Ele se senta, quem senta é o mestre, né, quem ensina. E aí a primeira coisa que ele pensa é, dona de casa, quando recebe visita, o que vocês pensam? O que vai dar de comer? Quando o marido fala, meu compadre está vindo, com a comadre, com não sei o que, não sei o que lá, quem que vai dar para comer esse povo, né? Lá na roça sai correndo matar galinha, lembra disso? Né? Não é? E Jesus se volta para Filipe e fala, Filipe, onde vocês vão comprar comida desse povo? Você deve estar brincando, Jesus. São 5.000 pessoas aqui ao redor da gente, né? Nós somos pobres, estamos andando no deserto. Jesus fez isso para testá-lo, é claro. E aí André, o irmão de Pedro, ele vai até Jesus e diz, tem uma criança aqui, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. O pão de cevada era o pão do pobre, viu? Hoje cevada é chique até, né? Falar, mas pão de trigo era pão mais fino, né? 5 pães de cevada e 2 peixes é a comida de um dia para um trabalhador. É o alimento de um trabalhador de um dia naquela época. A criança, a palavra usada no Evangelho para criança, é a mesma palavra para dizer a pessoa sem salário. É a pessoa que não recebe, trabalha, mas não tem salário. A criança era assim. Ela estava num diferente nível social, até em relação aos seus pais. O pai tinha mais importância, depois a mãe, e o filho não tinha uso da razão, era pobre. A criança estava ali, com o alimento de um dia, tudo que tinha para comer. E Jesus, mas André pergunta, mas o que é isso para tanta gente, Jesus? Jesus toma o pão, e aí são as palavras de João. O que ele faz? Ele toma o pão, ele dá graças. Ele agradece. André? Não. A criança? Não. Ele agradece a Deus e dá o pão a todos, que são distribuídos, todos se sentam, e é bonito isso, porque muitas vezes as crianças e as mulheres e os escravos não se sentavam, ali todos se sentam, o livre se sentava, todos comem, ficam satisfeitos. Jesus manda que recolham os pedaços que sobraram, recolhem 12 cestos cheios. 12 é importante na Bíblia, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, é a totalidade das pessoas, todos os povos, todos, sobra para todos, os 12 cestos. E esse é o quarto sinal do Evangelho de João. Em João nós não falamos milagres, há somente 7 sinais que acontecem. E sinal, eu diria, mais que milagre.
O milagre, às vezes, nós ficamos nele, né? Ficamos felizes e pronto. O sinal não, ele mostra algo mais, ele abre a realidade. Ele escancara a realidade e fala, olha, é assim que você tem que viver, é isso que você deve buscar. A multiplicação dos pães, se ficamos somente nela, nós comemos, ficamos com a pança cheia, felizes e acabou. Mas não é isso, não é isso. É claro que Deus pode multiplicar o pão e dar de comer a todos, mas o milagre que acontece é que o pouco que é partilhado, quando quase nada se tem, é o suficiente para todos. E essa é a nova lógica, a nova mentalidade do reino, muito diferente da mentalidade do nosso mundo e talvez da nossa. Nós diríamos assim, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter e depois eu vou ajudar. Né? E é claro, né? É até lógico isso. É difícil a gente pensar que com o que eu tenho hoje eu sou capaz de fazer. Com Deus, eu sou capaz de fazer. E esse é o grande desafio. A grande mensagem, se alguém quer perguntar para você o que é a Igreja Católica, pode falar do Papa, de Nossa Senhora, podemos falar de tudo. Mas da Eucaristia, da mesa onde a partilha do pão, o pão eucarístico nos é dado, onde Deus se dá a nós. No decorrer do capítulo 6, ouviremos nas próximas semanas Jesus falar, ele vai dizer coisas bem escandalosas, viu? Né? Este pão é a minha carne, dada para a vida do mundo. Mas toda essa beleza, a beleza da Eucaristia, a vida de Deus em nós, o pão que não é mais pão, é a carne de Cristo, faz sentido se compreendemos a primeira lição, o pouco sendo partilhado para que todos tenham. O grande testemunho dos apóstolos no início do livro dos Atos dos Apóstolos, logo após a ressurreição, a igreja nascente, é a seguinte, São Lucas que escreveu, ele escreve, os cristãos tinham tudo em comum, eles dividiam seus bens com alegria e ninguém passava necessidade entre eles. São Lucas não fala naquele momento que eles pregavam, fala que ninguém passava necessidade. Nós estamos numa pandemia, a primeira das nossas vidas, né? Não é? Em 100 anos é a primeira. É a primeira também na qual existe uma vacina. É a primeira vez que em menos de um ano há uma vacina e a possibilidade de terminá-la. Dizem aqueles que estudam as pandemias que alguns anos depois, 1 ou 2 anos depois de uma pandemia, há uma euforia mundial. As pessoas ficam mais felizes, gastam mais, fazem mais besteira. Né? Quando a gente está muito feliz, a gente faz besteira. Né? Com a graça de Deus, né, isso tudo vai terminar. E que bom se a nossa euforia como católicos, cristãos, seja a euforia da partilha, daqueles que não vivem de modo estúpido, só recolhendo para si, sem pensar nos outros, mas que entendem que por mais difícil que tudo seja, vale a pena ser cristão, ser irmão. São Paulo, na carta aos Efésios, a leitura de hoje é linda. Eu sou prisioneiro do Senhor. É bonito ver isso. Quem conhece Jesus sabe como é bom ser prisioneiro desse algoz, desse Deus que nos ama, né? Prisioneiro do Senhor. Eu vos exorto a andar de acordo com as vossas vocações. Eu vou terminar com essa mensagem de São Paulo. Que você ande de acordo com aquilo que você recebeu de Deus, o dom que Deus te deu. Com toda humildade e mansidão, ele não fala para fazer milagre, ele diz, suportai-vos uns aos outros. Só isso. A gente fala tanto, né? Eu ouvia tanto isso antigamente, eu não suporto tal pessoa, para. Suportai-vos uns aos outros, com paciência e amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Se você se diz católico, você precisa guardar a unidade. Se nos separamos uns dos outros, se causamos divisão onde estamos, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, aqui na comunidade, no trabalho, lá em casa, nós não somos católicos. Católico significa universal, né? Esse abraço de Deus à unidade de todos os seres humanos. Aplicai-vos a isso. Só haverá paz se houver unidade. Há um só corpo, com letra maiúscula, o corpo de Cristo. O pão, que é o corpo de Cristo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Há um só, não há dois. Não há a minha maneira de ser católico. Não há o meu jeito de seguir Jesus. Existe uma maneira, porque é um corpo e nós dele somos parte.
Estamos ligados uns aos outros. O Papa Francisco está insistindo. Ninguém se salva sozinho. Nós somos um corpo. Somos um espírito. Há um espírito. Há uma esperança a qual todos fomos chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece com todos. Que o Senhor nos ajude. Que Ele nos dê a graça que necessitamos para sempre sermos fiéis a tão grande vocação e assim amarmos uns aos outros, compreendendo que tudo vem dele. Mesmo aquilo que eu ganhei com o suor do meu trabalho, vem dele e é nosso, porque ele nos deu. Amém.